Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Essa semana eu devo uns percalços aí, não conseguimos fazer programas nem terça, nem quarta, né? Tivemos alguns cancelamentos aqui das pessoas que viriam, mas hoje estamos ao vivo aqui para a gente discutir, né, esse dia, né, que se fala muito da prevenção aí de doenças sexualmente transmissíveis. E hoje nós vamos tratar desse assunto aqui com o Dr. Genael, né, infectologista e convidado aqui do programa Cultura Geral, cedido lá pela Prefeitura Municipal de Nova Lima, Secretaria de Saúde, né? Vamos conversar aqui também com o João Elias, o farmacêutico, né? Gente finíssima, né? Da Drogaria Nova. A gente vai bater um papo sobre esse teste de HIV que já está disponível aí nas farmácias, né? Nas drogarias. E meu grande amigo e sócio aqui do programa, Felipe Galo, que a gente vai falar da decisão aí já tem aí a situação aí das regras eleitorais. Custou sair, né? Das regras eleitorais já para o ano que vem. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu acho que é muito importante, um programa hoje super valorizado, muito importante, super informativo, né? Vamos bater esse papo super informativo. Obrigado por vocês nos receberem na sua casa, nessa sala de bate-papo. Ô, gente, deixa eu dar uma boa tarde aqui para meus convidados. Doutor Genael, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer te receber aqui para a gente poder tratar desse assunto que assola aí a sociedade brasileira até hoje. Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a cortesia do convite. Ô, João, até que enfim, né, consegui te trazer aqui no programa, né? Seja muito bem-vindo aqui. Já é falante de natureza mesmo, né? Eu que agradeço aí pela atenção, né? Vai ser um prazer sempre estar com vocês aí. Com Beleza. certeza. Felipe, sócio, deu uma gaguejada aqui para aí que você ficou olhando para mim, eu gaguejei, né? Eu falei que não ia olhar para você, eu estava olhando para baixo, mais ou menos para a mesma direção. Mas, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui no programa e tentar um pouco dar uma quebrada da pauta, né? Para também trazer um aspecto mais informativo, principalmente dessas audiências que foram realizadas recentemente no Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições do ano que vem. Que a gente está pautando bastante isso, que é um momento muito importante, a gente tem que estar sempre ligado e antenado sobre o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Muito bem, estamos aqui com o Tambor também, que é o outro parceiro aqui do programa, nessa semana, nesse mês da consciência negra, vamos dizer assim, nós estamos encerrando aí, né? Mas é muito importante ter essa representatividade aqui da consciência negra através desses tambores aqui também, né? Meu grande amigo está olhando ali do lado de... Bom, ô doutor Genael, há quantas anos essa situação? Nós estamos sabendo aí que o problema da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis está um pouco relativizado no meio da juventude. Isso é uma verdade? O que tem acontecido de realidade e de verdade nesse mundo aí? Infelizmente é uma verdade. Muitos jovens e até pessoas mais velhas estão se preocupando um pouco com as doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente atende pacientes assim com 18, 19 anos, às vezes com uma DST ou duas DSTs diferentes ao mesmo tempo, né? E a gente percebe que o uso do preservativo não é uma prioridade para grande parte dos jovens e para outras pessoas também. Então isso é bastante preocupante. O número de pessoas infectadas com HIV aumentou? E teve um problema aí na terceira idade também, né? Teve. Assim, o número de casos novos, ele está se mantendo estável no país como um todo, e em Nova Lima não é diferente. A incidência, né, o número de casos novos. Felizmente, as pessoas que se tratam, elas raramente adoecem, conseguem ter uma vida normal, então acaba acumulando o número de pessoas vivendo com HIV. Porque chegam pacientes novos e os antigos continuam em tratamento. Então o número tem aumentado, mas o número de casos novos está mais ou menos estável. Ele aumenta em determinados segmentos da população. Por exemplo, pessoas muito jovens, homens que fazem sexo com homens, alguns recortes de pessoas um pouco mais velhas. Então ele tem aumentado em determinadas situações. Mas como um todo está estável. Mas não era para estar estável, era para estar caindo. Caindo, né? Preservativo ainda é a grande solução ainda? É uma das, né? É uma das soluções. Hoje a gente trabalha com um conjunto de estratégias para reduzir o impacto da epidemia. Então o uso do preservativo é a principal medida,
mas nós sabemos que a adesão ao preservativo ela não é grande. Por mais que a gente fale, a pessoa sabe da importância do uso do preservativo, sabe como utilizar, muitas vezes porta o preservativo, mas não utiliza em 100% das relações. Então, além do uso do preservativo, uma outra estratégia que está ganhando muita força é testar todas as pessoas, fazendo o diagnóstico e oferecer um tratamento para essas pessoas. Porque as pessoas que fazem tratamento, elas transmitem menos. Então, uma outra abordagem mais moderna é testar todo mundo, ou todo mundo que se expôs em algum momento, todo mundo que já teve relação sexual, fazer o exame, e essas pessoas com exame positivo, a gente oferecer o medicamento, que é um medicamento muito bom, gratuito, com poucos efeitos colaterais, oferecer o medicamento para essas pessoas, de modo que elas fiquem com a carga viral, que é o número de vírus no sangue, muito baixo, e evite a propagação do vírus. E HPV? O HPV também tem esse problema? Sim. Tem. O impacto do HPV é menor do que o HIV. O HPV é muito comum. Teve uma pesquisa recente realizada em Porto Alegre, encomendada pelo Ministério da Saúde, e essa pesquisa ela aconteceu entre jovens, né, de Porto Alegre. Né, salvo engano, mais de 7 mil jovens. E descobriu-se que 50% deles, um pouco mais que 50%, já teve contato com HPV. Muita gente. Só que a menor parte vai ter problema decorrendo do HPV. Porque o HPV depende da interação do vírus com a pessoa e depende do tipo do HPV. Tem um HPV que é um pouco mais complicado, que pode causar câncer de colo de útero, por exemplo, na mulher. E tem alguns tipos de HPV que causam verrugas benignas que nunca vai evoluir para o câncer. A pessoa que, por exemplo, ela teve uma relação sexual e não usou preservativo nem nada, tem algum tratamento a posteriori que ela pode fazer, sim, diminuiria essa possibilidade de infectabilidade? Tem também, tem. Isso também é uma estratégia do Ministério da Saúde de cercar todas as possibilidades de transmissão. Então, a pessoa que teve uma relação de risco, relação consentida, tá? Não foi uma violência sexual, né? Uma relação consentida, uma pessoa desconhecida, que entenda que esteja correndo esse risco. Hoje em dia existe um medicamento que, de preferência, deve ser dado nas primeiras horas após o contato, e esse medicamento reduz a chance da pessoa vir a se contaminar com HIV. Ô João, deixa eu colocar assim nessa conversa aí. Sim. Tem um teste agora de HIV que você consegue comprar nas drogarias, né? Isso, exatamente. Como é que funciona isso? Bem, é um teste da Action e ele serve da seguinte maneira. É como se fosse esse teste de glicose que as pessoas normalmente fazem em casa, só que a pessoa coloca o sangue no aparelhinho que tem, que já vem na própria estrutura mesmo, e ele vai falar para você, afinal, o que a pessoa tem. Mas só que é um teste qualitativo, não é um teste quantitativo. Isso. Então, ele fala exatamente, mas veja bem, é um teste de triagem. Ele não é uma coisa confirmatória, é triagem. Antes você tem que ir no médico, né, doutor? E para depois, para garantir mesmo o que a pessoa venha a ter. Sim. Então, é só mesmo de triagem. Ó, fala, você tem uma grande chance de vir a ter aquele vírus, sabe? Ela não precisa desesperar, não. Ela faz o teste, depois ela encaminha, ela vai procurar um médico. A primeira providência que ela tem que tomar depois do teste, tanto positivo ou negativo, ela tem que procurar um médico do mesmo jeito. Isso, por exemplo, se der positivo, a gente fala que já é de imediato, né? Para já fazer o teste final, justamente para garantir a segurança dela e de com quem ela for relacionar futuramente. Agora, é muito importante, no caso negativo, a pessoa, mesmo após os 30 dias, repetir depois de 30 dias. Depois repete, o fabricante fala normalmente isso, que repete a cada 30 dias durante 120 dias. Então, em 120 dias, ela repete 4 vezes. Você está me entendendo? Então, 30 dias, deu um mês. Mais outro mês e até dar os 120 dias. A partir de qual idade? Tem idade, assim, a pessoa pode chegar lá com qualquer idade, ou tem uma idade específica, a pessoa comprar o medicamento, ou o teste, aliás? Essa é uma grande vantagem, porque um adolescente, por exemplo, que está com dúvida, né, que teve uma relação desprotegida, ele, independente da idade, ele pode ir lá assim, independente de qualquer pessoa, já pode ir e fazer o teste, comprar na farmácia, não tem problema nenhum. Não tem uma restrição, né? Isso é muito importante. Isso é uma evolução, doutor? Não, demais, né? É um espetáculo, na verdade. Eu até tenho um paciente
né, da minha clínica privada que teve o diagnóstico, eu até comentei com você Sim. aqui, né, fez o diagnóstico dessa forma. Bom, a tendência é cada vez mais as pessoas se testarem, não só para HIV, mas para sífilis também, que está muito comum, para hepatite B e hepatite C. E a população de Nova Lima tem a oportunidade de fazer o exame também no CTA, que é um centro de testagem e aconselhamento que está na Policlínica. Testa para o HIV, testa para outras DSTs também, e nos postos de saúde. Nova Lima é referência nisso? Ela está virando referência nesse sentido, com o CTA? Não? Nova Lima não tinha esse programa operante. Esse programa ele tem pouco tempo, pouco mais de um ano, né, e cresceu muito, né, e está crescendo muito, está funcionando muito bem. Então a atenção básica de Nova Lima é uma atenção básica bastante razoável. Né, e isso facilita muito o trabalho do CTA, né, porque você consegue enviar testes para os postos têm metas de testagem e muitos pacientes novos estão chegando porque os postos estão testando o paciente lá na ponta. O componente sociológico dessa doença e dessas transmissões e tal, ele é muito importante ser avaliado, por a questão da evolução social, a questão da condição socioeconômica da comunidade também. Isso está ligado diretamente também a essa propagação das doenças sexualmente transmissíveis? Tá demais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um pior cenário, né, num país pobre da África, que além de fomes, epidemias, tem a questão da violência, guerras sectárias e tudo mais. A pessoa não vai se preocupar com um vírus que pode a vitimar daqui a 5, 10 anos, porque ela está pensando o que ela vai fazer hoje, o que ela vai comer hoje, amanhã. Está pensando em sobreviver. Então, argumentar sobre o uso do preservativo para ela preservar a saúde dela é uma argumentação furada. Então, isso é num cenário extremo. Sim. Mas aqui no Brasil a gente vive também em situações de vulnerabilidade. Então, é difícil argumentar. Você tem que usar o preservativo para você viver mais e melhor. A pessoa está pensando em viver agora. Está pensando em sobreviver. Né? Então a adesão a essas medidas de prevenção diminui mesmo. Né? Então tem que contextualizar. E até o exame também. Com certeza. Né? Essa pessoa, a pessoa mais vulnerável, ela não está disposta a ir a um posto de saúde. Por quê? Às vezes ela está consumindo drogas ou, né, prostituindo o próprio corpo, etc. Ela não vai se deslocar até um posto de saúde. Muitas vezes nós temos que ir até essa pessoa para testar, fazer o diagnóstico, oferecer tratamento, porque ela não tem a motivação que outras pessoas têm de procurar. Felipe, como é que você vê essa discussão toda, assim, e saber também, assim, até dentro da sua geração mesmo, como é que está esse descontrole pessoal da doença, né? Que é quase que um descontrole pessoal mesmo, né? Sim, uma coisa que a gente vinha até comentando mais cedo, né? É muito da parte também da vergonha da pessoa em tentar fazer o próprio teste. Né? Muitas vezes a pessoa fica com receio de, quase que você vive numa situação de negatividade, né? Eu vou negar tudo porque eu sei que eu não vou ter nada. E na hora que você descobre, as pessoas têm medo de descobrir. Só que se a gente faz um teste desse, se a gente tem um acompanhamento prévio, as chances da doença se espalhar, ou da doença mesmo acarretar maiores problemas a você como indivíduo, elas são menores. Quanto antes a gente sabe, a gente se previne disso. Com certeza. E uma questão que é o mais interessante, que a gente vem falando de muita questão socioeconômica também, e algo que eu queria colocar mais na discussão, eu falo isso mais não por causa de algo científico, porque eu também não sou da área, né? Na minha expertise foi mais por leituras comuns. Mas que um recente estudo do Ministério da Saúde mostrou que a vulnerabilidade também dos casos de HIV e de outras DSTs, elas não estão necessariamente ligadas somente ao fator socioeconômico. Porque tem muita gente de classe alta também que está esquecendo de usar o preservativo, está esquecendo de se cuidar, de cuidar do seu corpo, de saber com quem está mantendo a relação sexual, porque chegou quase que um mito de que HIV e DST quase que se extinguiu no Brasil, então não precisa nem me preocupar mais com isso. Mas é um risco que a gente tem que sempre se preocupar com ele, né? É verdade. É muito comum na classe alta também. E assim, a gente observa que algumas pessoas não têm o recall, a memória do Cazuza, né, do Fred Mercury. Os casos grandes, né? Eu vivenciei isso e sofri junto com isso, assim, perdi vários ídolos, né, em função de AIDS.
E muitas vezes uma pessoa muito mais jovem, ela nem conhece essas pessoas, esses cantores, então dificulta. O João, se o resultado der positivo, você está lá na farmácia, lá, a pessoa fez o teste, às vezes ela fez o teste, voltou lá na farmácia e falou, seu João, o teste deu positivo, o que ela tem que fazer? Bem, nesse caso aí, ela tem que imediatamente ir até o médico e pedir fazer o exame laboratorial, justamente para ela já começar a fazer o tratamento. Porque dependendo do tempo que é a janela imunológica, né, que é o momento da infecção, né, até o momento que aparecem os primeiros sintomas, ela tem que, o mais rápido possível, já fazer os testes finalistas, justamente para impedir dela passar esse vírus para mais pessoas, entendeu? Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é isso, ir ao médico, ir para fazer um exame laboratorial direitinho, para poder ficar tranquila. Na visão médica, assim, você acha que isso pode dar algum problema psicológico, assim, a pessoa descobrir, ela ter algum ataque, surtar, querer suicidar, alguma coisa nesse sentido, assim, num caso bem extremo? Pode. Né? Eu vou falar, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas de uma maneira, pensando na coletividade, é o que tem que ser feito. Algumas pessoas podem fazer o teste e entrar em desespero. Depende, especialmente quem já tem uma tendência a algum transtorno psiquiátrico e tudo mais. Isso pode acontecer, é um risco que a gente corre. Mas é melhor a gente oferecer o teste, a gente tem que pensar assim, dos males o menor. Né? É melhor a gente difundir o teste, mesmo estando sujeito a algumas dificuldades, do que restringir demais. Porque senão essa pessoa vai descobrir o diagnóstico quando tiver AIDS, que é a doença, não HIV. A HIV não tem sintomas, a AIDS é a doença. Essa é a próxima pergunta que eu iria fazer. E aí pode ser tarde demais. Qual que é a diferença entre ter a doença e desenvolver a doença? Você tem o HIV e ter o vírus. Então, inicialmente a pessoa adquire o vírus. Ter o vírus não significa, tecnicamente a pessoa não está doente, ela tem um vírus. Ela vai estar doente, vai ficar doente depois de alguns anos que esse vírus vai destruir uma parte do sistema imunológico. Mas essa destruição, aí não podia falar, palavra difícil, né? Essa destruição, ela é lenta, né? E então, muitas vezes a pessoa vai ter algum sintoma depois de 5, 7 anos após a infecção. Isso é um problema, porque ela porta o vírus e não faz diagnóstico, porque ela não está motivada a fazer o teste, porque ela não sente nada. Então, um dos desafios é, se não está sentindo nada, tem que testar mesmo assim. Pode estar nos anos iniciais. Depois de uns 5 a 10 anos, isso é muito variável, a pessoa passa a ter os sintomas, inicialmente sintomas gerais e inespecíficos, como emagrecimento, diarreia, febre, desânimo, queda do apetite, às vezes algumas ínguas no corpo. E, posteriormente, ela começa a ter infecções que nós chamamos de oportunistas, que são infecções que só ocorrem em quem tem problema sério de imunidade. Essas infecções são perigosas. Eventualmente a gente perde algum paciente com uma infecção oportunista dessa. Ou uma pneumonia grave, uma meningite, uma encefalite, por exemplo. São infecções que costumam ser bem graves. Ô, João, você já pensou, por exemplo, dependendo do número de vendas, se você tem um atendimento lá psicológico, não pode ser até por telefone, você acha que seria uma boa? Com certeza, principalmente porque as pessoas, só de quebrar a timidez, muitas vezes as pessoas têm timidez para ir no posto, para fazer todos os testes e tudo. Ela chega na farmácia ali, me dá aqui o teste e tal, leva em casa, faz o teste. Lógico que a gente, como farmacêutico, nós vamos estar orientando, explicando direitinho tudo que a pessoa tem que fazer. Agora, tem um detalhe, exatamente aquela pergunta que você fez em relação à questão dos medicamentos de urgência, ele funciona exatamente como a pílula do dia seguinte, né, que a mulher toma, né? São 72 horas, vocês pensam? Isso. À medida que passa o tempo e ela não toma o medicamento para evitar que ela se contamine, né, que atinja todo o sistema dela, vai só diminuindo o efeito. Então, se antes ela tinha um efeito de 100%, ela vai caindo para 90%, 60%, vai só diminuindo. E aí até que o vírus se alastre e cause infecções maiores, entendeu? Deixa eu mudar essa pauta um pouquinho aqui, pular para o Felipe aqui, a gente quebrar o gelo um pouquinho, né, Felipe? Pois é. Como é que ficou essas decisões do TSE, Felipe, com as regras eleitorais para frente, para ano que vem? Já está definido, já mais ou menos, assim, as regras do jogo? Sim, pois é. Vou explicar com um pouquinho de mais detalhe. O que aconteceu? Nós tivemos a reforma eleitoral desse último ano, que foi publicada até o dia 7 de outubro. E aí foram as novas reformas, as novas leis que vão reger as eleições do ano que vem. Sim.
Só que acontece, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem 4 funções, basicamente. A jurisdicional, que a gente já está acostumada, né, de julgar os casos, de eu cometi algum ilícito, cometi algum crime ou alguma questão mais de questão administrativa, o Poder Judiciário vai julgar. Mas o TSE também, ele faz a administração, escolher aonde que a urna vai ficar, quem são os responsáveis, votação do servidor para um dia X, para um dia tal, quem que vai fazer a ata de conferência da urna. Tem uma questão consultiva, que seria mais ou menos o seguinte, eu não entendi a interpretação da lei, o que ela significa? Aí o TSE vai esclarecer para mim o que eles entendem que a lei ela disse. E por final, essa questão também que seria a questão normativa. Então, após a realização dessa reforma eleitoral, o TSE ele tem a função também de regular essas normas. Então, ele vai especificar exatamente como que vai ser o procedimento nas eleições. Então, vamos dar um exemplo simples. Eu sou um candidato e eu recebi esse valor eu recebi um valor de doação do João, por exemplo. Aí como é que eu vou prestar contas? Como é que é o sistema que eu vou poder emitir a guia? Para quem que eu presto contas? Como é que eu faço esse procedimento? E aí o TSE normalmente ele estabelece essas regulações, que são várias resoluções que falam de vários temas, de todos os temas basicamente. E o procedimento para isso é que agora o TSE ele submeteu uma minuta para que toda a população pudesse consultar essa minuta das potenciais regras que vão vir no próximo ano. E aí, a partir dessa minuta, as pessoas interessadas, atores políticos, grupos sociais, Facebook, Google, porque hoje cada vez mais a internet ela é um meio de propaganda eleitoral também, você pode dar sugestões, mostrar entendimento diverso, tentar modificar um pouco a minuta que aquela resolução do TSE tinha força. E ontem e hoje aconteceram exatamente essas audiências públicas. Então, as audiências que captaram e escutaram vários atores diferentes da sociedade, entre academias, entre empresas que participam, entre partidos políticos e candidatos, entre atores da sociedade civil, que deram sugestões para que o TSE pudesse acatar ou não as regras definitivas para as eleições do ano que vem. E aí, o calendário eleitoral do TSE é que no dia 7 de dezembro, provavelmente essas normas elas já estarão publicadas e elas serão validade. Mas aí você fez uma pergunta engraçada para mim, que foi assim, então quer dizer que já está tudo definido? E a questão mais interessante mesmo depois da reforma, mesmo depois dessas resoluções, pensando que a gente já estaria no dia 8 de dezembro, já estaria tudo certo, existe muita coisa ainda que a gente não sabe se vai ser aplicado ou não nas eleições de 2018. Vou dar alguns exemplos. A candidatura avulsa. Existe uma ação direta de constitucionalidade questionando se o candidato ele necessariamente tem que estar afiliado a um partido político ou ele, por conta própria, pode concorrer. Então, isso pode modificar as regras do jogo nas eleições do ano seguinte. Existe uma outra ação que foi de constitucionalidade que diz respeito a esse fundão de financiamento público, que foi apelidado o nome do Fundo Nacional da Democracia. E tem um partido político, salvo engano, o PSL, que entende que esse fundo seria inconstitucional. Então, esse fundo que foi aprovado, ele pode vir a ser declarado inconstitucional, pode não valer para as eleições do ano que vem. Tem uma outra ação, por exemplo, dentre as várias que existem, né? Sim. Uma outra ação, por exemplo, que questiona o teto de gastos para autodoação. Porque hoje, por exemplo, as eleições para presidente da República, você tem um teto máximo de quanto você pode gastar e arrecadar, que é de 70 milhões de reais. Quem dera a gente conseguisse arrecadar esse montante, né? Seria muito bom. Mas pensando nas eleições presidenciais, que em 2014, a chapa da Dilma Temer arrecadou cerca de 300 milhões e a chapa do Aécio agora eu esqueci, foi o vice dela, o vice dele. Arrecadou, Aloysio Nunes. Aloysio Nunes, isso. Arrecadou cerca de 400 milhões, então você vê que tem uma proporção alta. Até a Marina Silva mesmo, salvo engano, arrecadou 100 milhões. Mas aí, por causa disso, você não tem um teto para autodoação. Então, se um candidato tiver 70 milhões de reais no bolso, ele pode doar inteiramente 70 milhões do bolso dele. E aí tem o partido político, salvo engano, é o PSB, ele está questionando isso, pelo princípio da igualdade. Então, Está com medo do Dória, né? Está com medo do Dória. Eu acho que é o único que poderia casar 70 milhões. Se tiver 70 milhões assim no bolso.
Ou o Silvio Santos, o Luciano Huck, a gente não sabe se vai ou não. Mas aí a gente ainda teve um importante passo para ter essa questão definitiva. Mas a gente nunca vai ter certeza, até as eleições de fato ocorrendo, da totalidade das regras. Mas que isso já dá uma segurança jurídica muito grande, isso já dá, de qualquer forma. Gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, coisa de 1 minutinho, a gente está de volta, a gente vai para a parte final do programa. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui para os 3 aqui, que é uma pergunta bem interessante. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Rapidinho, VaptVupt. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Muito bem, voltando aí com o programa Cultura Geral, deixa eu fazer uma pergunta para essa turma aqui, que tem um grupo aí que chama Carimbadores, né? Esse grupo passa o vírus HIV, não deu nem tempo de a gente falar nos bastidores aqui, mas ele passa o vírus HIV propositalmente, né? Como é que vocês enxergam tudo isso, assim, dentro de uma questão perversa e sociológica, né? Como é que você vê isso, Felipe? Assim? Bem, eu vejo isso com muito maus olhos, né? Primeiro, assim, uma questão moral da pessoa, de entender que ela está em uma situação de risco, ela pode prejudicar outras pessoas, e ela deliberadamente age dessa forma para prejudicar os outros. Isso, a gente sabe que nem todo mundo segue regras morais próprias, mas mesmo assim é moralmente inaceitável e pode ser, dependendo, considerado do caso, também uma conduta ilícita. Não é necessariamente é uma atitude criminosa você passar esse tipo de doença para outras pessoas, colocando em risco não só a sua própria saúde, mas principalmente da sua sociedade e de outras pessoas. João. Bem, você falou isso, eu até lembrei de um caso, quando eu estava internado, né, em 2003, e uma jovem muito bonita, por sinal, e ela comentando com a colega dela, eu peguei AIDS, agora eu vou passar para todo mundo. E eu fiquei mexido com aquilo, poxa vida, sabe, ela com aquele ímpeto, assim, eu presenciei, eu vi aquela cena, sabe, que não, eu fiquei assim, como é que pode isso, né? Ser uma espécie de uma vingança mesmo, daquilo que ela sofreu e tal. Lógico que o pessoal da psicologia, eu acho que vai saber falar melhor sobre isso nesse sentido aí. Mas eu vejo assim... Mas eu gosto desse papo, assim, do senso comum também, senso né? Comum, porque depois eu vou trazer uma pessoa para ele falar sobre isso, mas o senso comum é muito importante para a pessoa que está do lado de lá, né? Porque essa interlocução... Sim. Aí eu percebi assim, poxa, como que a gente tem que tomar cuidado no dia a dia, né? Você pensa bem, você vai sair com uma pessoa, uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, né? Enfim, e não sabe o sangue dele, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra, perguntei na palestra, no meio de 40 pessoas, e disse, alguém aqui antes de fazer sexo com outra pessoa e tudo, pediu para fazer um exame, só uma pessoa levantou. Então, para você ver como são as coisas, né? Só uma pessoa levantou, uma pessoa só que fez o exame. Imagina nessas outras 39, como é que seria essa dinâmica aí, né? Ou seja, passaria o vírus e tudo. E em cima dessas 39 também tivesse essa índole perversa, como você disse, me disseminar o vírus. Então é lamentável, né? Como é que você vê isso, doutor? Assim, felizmente, essa atitude ela é tomada por uma minoria, assim, minoria bem vamos dizer, pouquíssimas pessoas têm essa intenção. Mas tem a previsão do crime, lesão corporal de natureza gravíssima, é uma lesão corporal. Então a pessoa pode ser processada se ela fez isso intencionalmente. Mas a maioria dos pacientes que a gente acompanha tem a preocupação de não transmitir, de usar o preservativo, de testar o parceiro, de comunicar o parceiro. Né? Às vezes não consegue comunicar diretamente, mas faz uma comunicação anônima. Né? A gente vê que a maioria das pessoas age de boa fé depois que descobre o diagnóstico. Uma minoria que toma essa atitude, felizmente. Tem outros que chamam... o negócio é tão interessante porque tem os carimbadores e tem os que se denominam vitaminados. Eles pegam o vírus porque querem. Eles transam com as pessoas que têm o vírus e querem pegar o vírus. Né?
Interessante. Doutor, e quem usa droga? Quais são as prevenções? A pessoa que usa droga, por exemplo, o que ela tem que... de que forma que ela pode se prevenir para não ser contaminada ali? Nós temos esse problema também, se da pessoa está pensando no agora, não está pensando no amanhã também, né? Não, é complicado, assim, porque, bom, a droga que oferece maior risco de transmissão no momento do consumo é a droga injetável. A droga injetável a gente não tem com muita frequência aqui na nossa cidade, nem no nosso estado, né? Ela é mais frequente em determinadas cidades do resto do país e na Europa Oriental, Europa Central, na Ásia também. Aqui no Brasil não é uma coisa muito frequente. Então é o que oferece risco imediato. Mas a dependência química deixa a pessoa transtornada, né? Então, algumas pessoas trocam droga por sexo. Estou precisando, por exemplo, a pessoa está precisando de consumir a droga, o crack especialmente, né, e ela se prostitui para poder conseguir a droga ou o dinheiro para consumir a droga. Então, esse é um dos problemas. A outra é que a pessoa, o dependente químico, né, mais grave, ele não se preocupa com o autocuidado, também não está se preocupando com o dia de amanhã. Né? Então, falar em usar o preservativo é um negócio, é um desafio. É possível? Claro que é possível, mas é um desafio. O ideal é resgatar essa pessoa primeiro, socialmente, para depois a gente intervir, tratar e tudo mais. Ô João, na hora do teste tem alguma coisa que pode alterar o resultado? Sim. Por exemplo, se a pessoa tiver algum tipo de doença, tipo reumatismo, algum tipo de doença a nível, vou falar popularmente, tá? Gordura no sangue, o pessoal fala, né? Dislipidemia, né, com o técnico. Então, dependendo do tipo de reumatismo, essas coisas, pode ter alteração. Por isso é muito importante perguntar para o farmacêutico, quem estiver lá na hora, para orientar melhor, justamente para não ter um falso positivo aí. Farmácia que não tem um farmacêutico não é confiável, né, João? Com certeza. Não é confiável. Qual é a importância do farmacêutico para... Vou perguntar para você. Claro. Mas qual é a importância para o farmacêutico que está ali em loco para poder ajudar a pessoa que vai lá comprar um medicamento, uma coisa assim? Porque tem muita gente que se automedica, né? Sim. O que eu vejo é garantir que a prescrição médica seja respeitada acima de tudo, né? Você pensa só, um profissional que estuda anos para dar o diagnóstico, fazer a prescrição correta, e muitas das vezes a gente percebe aí muitas trocas erradas, sabe? Às vezes nem troca pelo genérico, sabe? Inclusive a legislação fala que só quem pode fazer o intercâmbio seria o farmacêutico. Então a gente vê muita coisa acontecendo errado e tudo. Dentro da lei, vejo pessoas burlando muitas das vezes as coisas justamente para sair fora daquilo que é correto, sabe? Automedicar nunca, né, doutor? Automedicação muito complicado. Nunca é muito tempo, né? Assim, todo mundo é acostumado a tomar um analgésico, um antitérmico. Sim. Então esse tipo de automedicação mais leve, não tem como proibir. A pessoa vai na drogaria e compra. Eu faço isso, todo mundo aqui já fez isso. Né? Então, agora, se for uma condição mais grave, que inspira maiores cuidados, tem muita gente que gosta de tomar anti-inflamatório. Aí vai ali, compra nemesulida, fica tomando nemesulida. Na maioria das vezes não dá problema, não. Né? Numa minoria pode dar um problema grave, né? Pode dar sangramento gástrico, né? Úlcera, insuficiência renal, né? Alergias até graves e fatais. Então, na maioria das vezes, dá certo. Numa minoria dá problema. Então, é evitar abusar de medicamento, né? Mesmo medicamentos de uso comum que a gente tem em casa, ou quando não tem, tá fácil lá na drogaria, evitar abusar de medicamento. Se está abusando de medicamento, tem que procurar um médico para ver o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, só para você ter ideia, teve uma vez que foi lá na farmácia uma senhora, estava com muita tosse seca e tal, e ela já tinha tido outras vezes, outros médicos e tudo, e até então os médicos tinham passado para ela só remédio para tosse mesmo, a tosse seca. E aí eu perguntei, qual remédio que a senhora toma no dia a dia? E ela tomava um medicamento, captopril, e esse medicamento nela causava tosse seca. Entendeu? Então estava medicando uma coisa que o remédio para pressão causava nela. Então o que acontece? Aí o que eu tive que falar? Ó, mandei um negócio pro médico direitinho escrito e ele fez a troca pelo losartano. Achei que foi bem bacana o médico. Na hora ele trocou sem problema nenhum. Mas tudo isso aí com consentimento do médico. Então você que toma captopril em casa, por exemplo, nada de parar. É só se você estiver tendo a tosse seca, sim. Aí tudo bem. Aí você vai no médico e vê com ele se é isso mesmo.
Mas é muito importante, você pergunta o papel do farmacêutico, é enxergar essas coisas também, sabe? Ajuda o farmacêutico muito. É o advogado ali, ele que fica intermediando entre o paciente e o médico ali, né? Fica entre os dois, às vezes a gente faz uma prescrição assim, fora das diretrizes, o farmacêutico chega, olha, esse medicamento já não está nem fabricando, né? Acontece, verdade. Né? A gente ajusta, tem essa possibilidade, tem aquela outra, tem aquela concentração. Então é fundamental, um profissional que trabalha com farmacêutico no SUS, né? E trabalho também em clínica privada, então faz assim toda a diferença. Toda a diferença. Felipe, nós podemos ter esperança aí que nós vamos ter regras, pelo menos 70% das regras mais sólidas para o ano que vem, para a gente poder fazer uma eleição aí? Não, eu imagino que bastante das regras serão mantidas. Dificilmente, eu entendo isso mais por uma questão de uma política judicial. Porque pensando que o próprio judiciário que vai administrar todas as eleições, se fizer uma decisão muito radical de mudar um dos pontos da reforma, faltando poucos meses antes, isso pode dar um grande desembaraço, um grande problema e uma grande insegurança. Então eu imagino que provavelmente os grandes assuntos eleitorais que poderiam ser discutidos no Poder Judiciário não seriam discutidos nesse ano, mas nos anos ímpares. Aqueles anos para preparar para as eleições seguintes. Sim. Porque é mais fácil você conseguir depois organizar e fazer toda uma gestão. Porque senão você acaba dando quase que um tiro no próprio pé, né? Vira uma insegurança geral. Vira uma insegurança geral. E se a gente não confia no processo eleitoral, aí a nossa já enorme desconfiança com os políticos, ela vai aumentar ainda mais. Aumenta ainda mais. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. O programa bom passa rápido mesmo, né? Igual o jogo bom, né? Ontem o jogo do Grêmio com o Lanús demorou para danar, porque o Lanús não viu nem cheiro da bola, né? Bom, o programa acabou agora, mas eu queria agradecer aqui ao Fabrício, que deu uma atenção fenomenal para a gente lá da comunicação da Prefeitura. Agradecer a Babi, a Juliana, toda a turma da comunicação, Secretaria de Saúde, ao doutor que está aqui, doutor Guenael, ao meu amigo João Elias e o Felipe, e segunda-feira a gente está de volta com mais Cultura Geral. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.